Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos abordar uma temática que já tem outro vídeo no canal a respeito, então eu vou deixar na descrição deste o link do outro vídeo para quem quiser assistir. No outro vídeo eu falo sobre a genialidade de um modo geral. Hoje eu vou estar falando sobre alguns dos gênios ao decorrer da história, os que me são de maior apreço, e alguns detalhes que muitas vezes passam despercebidos a respeito desses gênios e o quanto que isso nos afeta do ponto de vista psicológico e o quanto é necessário entender certos parâmetros. Então vamos lá. Quando nós falamos em gênios, logo nos vem à mente, creio que um dos maiores símbolos assim da genialidade atual que ficou marcado é o Albert Einstein, que é realmente um grande nome na área da física, mas aí nós temos outros, como por exemplo na área da música nós temos Mozart, Beethoven, na área da psicologia nós temos o Freud, o Skinner, nós temos o próprio Wundt, que foi um dos pioneiros na área da psicologia. Na área da filosofia nós temos Aristóteles, que realmente escreveu sobre muitas coisas. Nós temos o próprio Platão, que é de apreço de muitos. Eu pessoalmente não sou tão platônico, sou mais aristotélico, mas enfim, temos o próprio Sócrates. Então em várias áreas nós temos vários nomes de destaque. Eu não vou estar falando sobre cada um deles, obviamente, porque seria um trabalho muito longo e desnecessário para os objetivos do vídeo. Para os objetivos do vídeo, basta nós entendermos alguns desses gênios. Obviamente que eu escolhi de uma maneira tendenciosa, não tem nem dúvida disso. Eu tive uma tendência a escolher os que me são de mais apreço, sem dúvida, e os quais eu tenho mais conhecimento para falar. Então, os que eu escolhi para estar trazendo são três, que é o Mozart, na área da música, o Albert Einstein, na área da física, e na área da psicologia, obviamente, o meu favorito, ou entre os meus favoritos, que é o Dr. Sigmund Freud. Por que falar dessas pessoas e qual é a intenção deste vídeo? Quando nós pensamos em gênios da humanidade, logo nos vem à mente uma questão quase mística de que o indivíduo nasceu para ser aquilo. E aqui, apesar de eu estar citando Freud como um exemplo, eu vou estar sendo bastante sartreano durante este vídeo. Então, essa questão de que nós nascemos com algo inato em nós é uma questão bem a ser pensada. Então, o que acontece? Quando nós falamos, por exemplo, em Mozart, nós falamos em um sujeito que aos 5 anos de idade compôs a primeira música, que foi transcrita pelo seu pai. Então ele tocou no piano, num teclado, teclado mecânico, obviamente, para a época, mas ele tocou em um teclado uma música e o seu pai transcreveu essa música para forma de realmente... perdão, me esqueci o nome da referência, mas escreveu essa música que é considerada a primeira composição do Mozart, com 5 anos de idade. Aí muitos falam, ele nasceu para isso. Será mesmo? Importante deixar bem claro aqui, não estou desmerecendo nenhum dos grandes gênios da humanidade, então não estou falando que esses caras não foram geniais. Eu não conheço muitas crianças por aí que com 5 anos de idade compõem uma música. Aliás, eu com 5 anos de idade mal estava aprendendo a falar, porque até 5 anos de idade emitia alguns sons meio perdidos e meio tropeçados. Então, realmente é impossível nós dizermos que esses indivíduos não tiveram algo de genial, não tiveram algo de apreciável e de fantástico. Agora, o fato de que Mozart, com 5 anos de idade, compôs uma música, realmente é algo de destaque, é algo importante e que leva muitos até a dizerem que isso já é uma questão que nasceu com ele. Agora, o que muitos não dizem é, por exemplo, que o pai do Mozart era professor de música. O que nós podemos entender a partir disso? Com 5 anos de idade ele tocou um piano. Com 5 anos de idade ele tocou um piano. Da onde esse piano? Da casa dele. Subentende-se
que ele frequentemente ouvia esse piano sendo tocado, já que o pai dele era professor de música. Ou seja, é do nada que surgiu esse talento? Um belo dia ele simplesmente sentou lá e começou a tocar piano? Não é bem assim a história. A gente presume, obviamente, isso é um dado que a gente pressupõe por questões atuais mesmo, pela forma como ao longo dos anos se configura a atitude de pais e filhos, a gente pressupõe que o pai dele em alguns momentos tocava esse piano, compunha talvez algo, e ele presenciava, assistia, estava ao lado, provavelmente também sendo um professor de música e um instrumentista relativamente conhecido, o pai dele recebia visitas de outros músicos. Ou seja, Mozart desde o seu nascimento estava em um ambiente impregnado por música. Então não é uma coisa que surgiu do nada, não. Ele nunca viu um piano na vida, ele nunca ouviu um piano e do nada ele sentou e começou a tocar. Não é assim que as coisas acontecem. Então se fala muito da questão de que com 5 anos ele compôs uma música. Como eu disse, não desmereço esse talento em hipótese alguma. Eu com 5 anos estava aprendendo a falar direito e ainda até hoje não sei. Então realmente é uma coisa talentosa, mas é necessário entender que isso não surgiu no estalar de dedos do nada. Ele estava em um ambiente impregnado por música. E aí nós nos perguntamos, então ele simplesmente foi o ambiente que fez ele? Por ele ter um pai músico, o ambiente tornou o que ele é? O que ele era? E é até hoje, porque Mozart, em relação à música clássica, para mim é um dos nomes mais importantes. Sabemos que Beethoven também tem um nome bem significativo. Eu pessoalmente aprecio mais Mozart do que Beethoven pela questão da oscilação da música. O Mozart é mais oscilante, traz uma questão mais energética. Beethoven é mais calmo, mais linear, o que gera um apreço maior meu pelo Mozart. Enfim, não cabe aqui também estar discutindo isso. Então o que é a questão? Isso é simplesmente uma questão ambiental, porque ele estava em uma família cheia de músicos, com um ambiente impregnado por música, por isso ele se tornou o grande compositor que se tornou? Bom, eu pessoalmente conheço muitas pessoas que vivem em um ambiente com música, que desde pequeno estão em contato com a música e ou não tocam nada, ou tocam de maneira muito simples e comum alguns instrumentos ou um instrumento, ou muitas vezes inclusive tocam de uma maneira quase pecaminosa, né? Que é uma maneira que acho que o próprio instrumento em certos momentos só falta gritar para pedir para a pessoa não fazer aquilo. Então é óbvio que isso também não é uma questão totalmente limpa. E aqui contrariando um pouco o Sartre, né, que diz que antes de nascermos nós não somos nada, vamos nos apegar um pouco à questão evolucionista, à questão darwiniana de definir o processo de o indivíduo passar para frente ou manter na espécie características que lhe são úteis. Então isso pode dizer, tá, mas o que é útil na sobrevivência à música? Talvez, quem sabe, se formos fugir um pouco da casinha e fugir a coisa mais linear, será que músicos não têm uma certa facilidade maior, por exemplo, em conquistar uma parceira, em conquistar uma mulher? Sabemos que, por exemplo, entre as aves isso é muito comum. A ave que canta melhor é a ave que tem maiores chances de acasalamento e de se reproduzir. Será que entre os músicos também não teria algo muito próximo disso? Pessoas que têm uma habilidade musical têm mais facilidade em conquistar um parceiro, uma parceira para a vida e automaticamente se reproduzir e levar essa característica adiante? Se o pai dele já era músico, não há informações genéticas que vão propiciar a ele que também tenha uma facilidade maior para a música? Então não podemos excluir a questão genética e não podemos dizer que esse indivíduo ele nasce totalmente limpo sem considerar as questões genéticas. Então ele não nasce nulo, ele não nasce em branco, ele nasce algo que já traz informações genéticas. Porém, devemos lembrar que o fato de Mozart ter um pai professor, que inclusive largou a maioria das suas atividades para se dedicar a ensinar o filho a tocar e a compor,
pode ter facilitado em muito o fato dele ter se tornado um dos maiores compositores do mundo, não é? Com mais de 600 obras compostas. Então, temos que analisar que muitas vezes a questão de um grande gênio não é simplesmente ele nasceu para ser aquilo. Ele se tornou aquilo no seu dia a dia, na sua forma de evoluir. Por que a importância de entendermos isso? Porque a partir do entendimento disso, nós entendemos que nós também podemos nos tornar bons em muitas coisas. Então eu não preciso nascer para ser algo, eu posso me tornar algo. E aqui sendo novamente sartreano. E aí muitos vão dizer, mas então eu posso me tornar qualquer coisa que eu queira? Depende. Desde que você não ultrapasse certos limites biológicos, você pode voar, por exemplo, como era o sonho de grandes gênios da humanidade. Alguns até vão se perguntar por que eu não trouxe Da Vinci como um dos grandes gênios. É porque para mim o Da Vinci está realmente num patamar tão acima que é difícil falar que o Da Vinci não é realmente, não nasceu para aquilo, porque o cara supera todas as expectativas, supera tudo. Então eu cheguei a deixar ele de fora de tão bom que ele é. Mas, por exemplo, Da Vinci era alguém que sonhava em voar, mas ele não se jogou de um penhasco e bateu os braços para tentar voar. Ele criou equipamentos para isso, assim como tantos outros grandes gênios da humanidade, desde lá dos antigas lendas, que nós não temos certeza de até onde são verídicas ou não, de, por exemplo, da antiga Grécia. Então, nós sabemos que o homem ele deseja o voo há muito tempo, e alguns conseguiram isso, mas através de equipamentos, através de certas questões. Nenhum ou poucos com sanidade mental se jogaram num precipício e tentaram bater os braços para voar. Então, cortando as questões de ultrapassar seus limites biológicos, nós podemos sim nos tornar muita coisa que queiramos. Então, se eu quero tocar piano, eu posso me dedicar a isso, eu posso aprender isso e eu posso tocar piano. Eu vou ser bom, aí é outra história. E aí entram as questões genéticas, a questão de incentivo ambiental. Então é muito mais fácil para alguém que está em uma casa onde houve um piano, tem um piano à sua disposição e deseja e tem apreço por tocar, é muito mais fácil aprender a tocar do que um indivíduo que nunca teve um piano na vida, nunca cresceu em um ambiente com música e que está pegando num piano pela primeira vez. Albert Einstein. Então vamos passar para o outro nome, o nome da física. Albert Einstein também ele é conhecido aí por ter desenvolvido algumas das teorias mais importantes para o entendimento da física até hoje. E uma das questões foi a gravidade, que ele realmente revolucionou a forma de ver a gravidade, criou muitas teorias importantes e é tido como um dos maiores gênios também da humanidade e é inclusive um emblema de genialidade. O que ninguém fala sobre Albert Einstein é que ele se matou de estudar. O cara estudava pra caramba. É que, por exemplo, ele formulou inúmeras teorias que ele depois, ele próprio, viu que estavam erradas. O que muitas pessoas não dizem é que ele tem 10 ou menos de 10 teorias famosíssimas, importantíssimas, mas que ele tem outras 100 e poucas teorias que nunca deram em nada. Que ele tem vários artigos que foram publicados e que não tiveram repercussão nenhuma. Então é importante vermos esse lado humano desses grandes gênios e entendermos que se eles se tornaram o que se tornaram é porque lutaram para isso, não é porque nasceram como eram. Então eles se dedicaram ao que escolheram. E isso é importante nós entendermos, até mesmo para não usarmos como justificativa a incompetência. Porque muita gente usa isso para justificar a incompetência. Ah, determinado sujeito era bom porque nasceu para aquilo. Eu não nasci para isso. Não. Determinado sujeito era bom porque ele tinha sim uma tendência a certas coisas, devido à genética, devido ao ambiente, mas ele se dedicou àquilo. Então não é uma questão dele ter nascido para aquilo, mas sim dele ter se tornado ao decorrer da vida. Um dos maiores exemplos disso é o próprio Dr. Sigmund Freud. Então, vindo para a área da psicologia, mais diretamente da psicanálise, nós temos Freud. Então Freud ele é conhecido como o pai da psicanálise, é, sem dúvida nenhuma, a maior influência da psicologia e da psiquiatria moderna. Então, goste do Freud, deteste o Freud.
não importa. Qualquer um que seja inteligente minimamente vai te afirmar que Freud foi uma das maiores importâncias para a psicologia. Freud quem foi um dos primeiros a trazer o contexto clínico, então foi um dos primeiros a fazer o atendimento direto de paciente através da psicologia e não apenas utilizar a psicologia para explicar coisas, mas utilizar a psicologia de maneira prática a solucionar questões, a solucionar problemas de pacientes. Ele foi o criador de uma teoria que até hoje dentro da psicologia é fortíssima e é uma das principais teorias da psicologia, que é a psicanálise. Ele também foi alguém que revolucionou a própria psiquiatria moderna, que fez se repensar muitos dos tratamentos que haviam na época para certos tipos de transtornos mentais. E quando a gente vê tudo isso, dá a impressão que esse cara realmente ele nasceu assim, né? Inclusive Freud falava 6 línguas com 12 anos de idade. Então com 12 anos de idade ele já falava fluentemente 6 línguas. Ele lia, inclusive, Shakespeare no original. Ele conhecia o grego, ele conhecia o inglês. Aí muitos falam, nossa, o cara nasceu para isso, né? Não tem como, tem alguma coisa aí. Bom, lembremos, Freud, diferente de Mozart, não estava em um ambiente onde o pai era médico. Seu pai era um vendedor de tecidos. Sua mãe, até onde se sabe, não apresentava nenhum tipo de dom para medicina, ao menos não que esteja relatado em documentos e livros. Seu ambiente era um ambiente comum que não tinha envolvimento direto com a psiquiatria nem com a medicina, até mesmo porque o próprio Freud tentou muitas coisas antes de ir para a psiquiatria. Então de onde vem essa questão do Freud ser bom em psicologia, ser bom na psicanálise e ter revolucionado a psiquiatria? Lembremos, é fácil para nós falarmos que Freud falava 6 línguas com 12 anos de idade. E nos dá a impressão que, nossa, o cara nasceu já falando outra língua, né? Mas o que muitos não se atentam e não trazem é, por exemplo, a informação de que Freud se alimentava no quarto dele para poupar tempo e para não parar de estudar. Então ele estudava literalmente enquanto comia. Ele não parava de ler e de estudar nem para comer. Ele tinha algumas das melhores notas no colégio por isso. Seu colégio de formação a nível de fundamental, a nível médio, na época apresentava outro nome, ginásio, se não me engano, seu colégio de ginásio tinha como padrão o ensino de grego e latim como línguas padrões que deveriam ser aprendidas pelos alunos. Então nós temos uma criança que está em um contexto onde ele tem incentivo dos pais para estudar, ele passa o dia todo dentro do quarto estudando, provavelmente também motivado por isso não teve uma vida social, se teve foi uma vida social muito limitada durante a infância, ele está em um colégio que favorece o estudo, que era tido como um dos melhores colégios da época, que tinham matérias que são importantes para o desenvolvimento intelectual do indivíduo e que ele, por si, lia muita filosofia, lia autores que são tidos como clássicos da literatura. Não é tão difícil entender, a partir dessa perspectiva, o porquê que ele chegou a ganhar um prêmio de literatura. O cara é tido como um dos melhores escritores que já houve. Então, quando nós falamos das conquistas de Freud e de todos os demais citados aqui, nós olhamos para isso de uma forma, muitas vezes, anulando toda a luta, toda a batalha que teve para esses indivíduos chegarem até onde eles chegaram. Então, nenhum desses indivíduos caiu lá de paraquedas por acaso. Freud é o maior exemplo disso. Ele estudou o uso da cocaína, por exemplo, e teve sérios prejuízos, tanto no sentido moral, foi muito desmoralizado por ter incentivado o uso da cocaína como medicamento. Freud, por exemplo, fez vários estudos acerca do sistema nervoso de enguias, por exemplo,
que até hoje são muito desconhecidos, não tem uma notoriedade esse trabalho realizado por ele. Então ele teve estudos em várias áreas, ele teve um empenho muito grande para chegar até onde ele chegou. Então isso nos traz que essas pessoas são humanos, como eu, como você. Se eles chegaram onde chegaram, não é porque eles nasceram para aquilo, é porque eles se esforçaram para aquilo. E isso nos coloca em uma situação, ao mesmo tempo, um tanto quanto incômoda, porque não temos mais uma justificativa para dizer eu não faço nada de importante porque eu não nasci para isso. Não, você não faz nada de importante porque você evadiu. Sendo bem direto e bem sartreano aqui, você não faz nada de importante porque você é vagabundo mesmo, não está a fim de fazer. Então, nos coloca de certo modo nessa situação, aonde nós, segundo o próprio existencialismo e a visão sartreana do existencialismo, nos coloca em uma situação onde nós deixamos de nos vitimizar. Então nós somos obrigados a deixar de nos considerarmos vítimas, porque nós não nascemos para nada. Nós nos tornamos ao decorrer da vida. Mas obviamente aqui também se é necessário entender que as pessoas também não são 100% em branco. Então elas têm uma história, elas têm um ambiente familiar, elas têm uma questão genética. Mas não significa que elas não possam contrariar isso e que elas não possam dar seguimento à vida à sua maneira. Aí também cabe de importância também estar analisando para o que se tem maior tendência. Algumas pessoas têm maior tendência para algumas coisas e para outras não. Quando você pega uma questão de ter maior tendência para isso, gostar de fazer isso e se aplica, se dedica a isso, tornar-se um nome de destaque é apenas uma questão de ser reconhecido. Porque ser destaque você já vai ser. Agora, se você vai ser reconhecido por isso, aí vão ser outras questões. Obrigado a todos pela atenção. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, clique em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo. Se inscrevam no canal e até um próximo vídeo.